Beleza, vamos ver agora a conformação. Eu já vou aproveitar para puxar um gancho das projeções moleculares que elas vão auxiliar nas próximas classificações de isomeria, né? Conformacional, na próxima aula configuracional, que seria óptica e cis e trans, beleza? Então comecemos. A isomeria conformacional, tá, eu vou começar explicando pelas projeções moleculares. Mas basicamente a isomeria conformacional é eu pegar a minha ligação simples, né? Tem aqui meu carboninho com 3 substituintes, 4 substituintes, perdão, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Pegar essa ligação simples e rodar, beleza? De modo que minha brincadeira fica assim, 1, 2, 3, carbono, eu posso rodar no sentido horário, anti-horário, então vou rodar dessa maneira aqui. 6, 5, 4. Beleza? Eu posso rodar. Eu rodei apenas a ligação simples, eu não mudei a posição dos camaradinhas ali entre si, beleza? Só que isso é difícil de ver dessa maneira aqui meio esdrúxula que eu desenhei, né? Para isso a gente tem as projeções moleculares, que são formas de visualizar a molécula de uma maneira bem mais simples, né? Porque se a gente fosse desenhar ela a Vera, ela é uma sobreposição de orbitais tridimensional, está no eixo x, y, z, no arranjo tetraédrico, sendo que isso aqui é só um carbono e por aí vai, etc, etc, etc. Ia ficar um caos para analisar e para desenhar. Tá? Então, objetivando facilitar a nossa vida, veio Newman, Fischer e Haworth e fizeram 3 projeções. Começando por Newman. Newman convencionou a gente pegar a nossa ligação simples, né? Vou desenhar essa molécula aqui, por exemplo, e botar e olhar só os átomos de carbono. Ou seja, eu tenho os átomos de carbono dessa ligação simples, e aí ele propôs que a gente olhasse por aqui, de modo que esse eixo está espetando o nosso olho. Então vai ter o carbono da frente, vou desenhar como uma bolinha, e o carbono de trás. Só que o carbono de trás está escondido pelo carbono da frente. Ele estaria aqui atrás desse aqui. Só que na projeção dele, ele convencionou que a gente não desenha o carbono de trás. Esse carbono da frente, a gente vai fazer os substituintes. Quem que são os substituintes dele? Hidrogênio, hidrogênio e o metil aqui para baixo. Epa, eu apaguei o negócio. E o metil ali para baixo. Beleza? Então a gente vai fazer esse símbolo da Mercedes invertido. Pode ser o símbolo da Mercedes normal ou invertido, tanto faz, tá? Eu vou fazer invertido porque a minha molécula já está assim de ponta cabeça. Safo. Hidrogênio, hidrogênio e metil. Isso para o carbono da frente. E a gente vê as ligações, ó. A gente consegue vê-las aqui indo para o carbono da frente, beleza? O carbono de trás, a gente não consegue ver onde é que as ligações estão chegando, então elas partem da pontinha da borda do círculo, beleza? E aí o que eu tenho para o carbono de trás? Eu tenho um propil para cima, PR, hidrogênio e hidrogênio para baixo. Hidrogênio e hidrogênio para baixo. Por que isso vai facilitar para a gente fazer a análise da isomeria conformacional? Porque é basicamente uma rotação, é literalmente uma rotação. Vamos supor que eu pegue esse camarada aqui e rode. Beleza, rodei. Rodei. Se eu rodei, eu vou ter o seguinte. Carbono da frente, o de trás. Da frente eu não rodei. O de trás eu rodei. Beleza? Simples, simples, simples assim, tá? E só para deixar mais visualizável, que frente, trás é igual a projeção de Newman. Beleza? Parece até o símbolo dos hippies, beleza? E isso auxilia muito a gente a ver isomeria conformacional, porque é basicamente pegar a molequinha e rotacionando essas paradinhas aí, tá? E a gente tem duas formas. Essa aqui que vocês estão vendo é a forma alternada. Vou desenhar, vou escrever de vermelho. É a forma alternada. Todos eles ficam alternados. Eu não tenho um sobrepondo o outro, ou seja, propano, propil, hidrogênio, hidrogênio, metil, hidrogênio, hidrogênio.
eu tenho a forma eclipsada também. O que seria eclipsada? Um atrás do outro. Beleza? A gente desenha dessa forma. Então ficaria tipo um hidrogênio, propano, hidrogênio, metil, hidrogênio, hidrogênio, de modo que um esteja na frente do outro. E a gente chama isso aqui de eclipsada. Beleza? Indo para a próxima, a projeção de Fischer. A projeção de Fischer basicamente trata de eu pegar uma molécula que a priori eu desenharia assim, né? 1, 2, 3 e 4. E olhar ela como se fosse uma cruzinha, tá? Mas não é, eu não me resumo a só um carbono. Eu posso pegar uma cadeia muito maior e fazer uma espinhazinha de peixe. Beleza? E aí o que está acontecendo? Na hora que eu pego essa ligação, eu estou olhando como se fosse... vamos supor que essa aqui a gente sabe que está saindo do plano, essa aqui está entrando no plano. Vamos supor que a gente pegue esse camarada aqui, e esse camarada aqui, esse plano, PL-alfa, ele contém as ligações 1 e 2 que são coplanares, beleza? Ou seja, o 3 está saindo e o 4 está entrando. Fischer vai olhar por aqui, beleza? O plano vai furar o olho desse maluco, sabe? E aí o que a gente vê? A gente vê o 3, o 4, o 1 e o 2. De modo que o 1 e o 2 fiquem entrando, o 3 e o 4 fiquem saindo, tá? Então, de um modo geral, na projeção de Fischer, as pontinhas de cima e de baixo estão entrando e as do meio estão saindo. Beleza? Isso vai ser importante quando a gente quiser tratar de isomeria óptica. E aí, por fim, a de Haworth é mais a título de curiosidade. É basicamente uma projeção para a gente visualizar o anel aromático, ou anéis carbônicos, de uma forma 3D. É eu pegar o anel e deixar a ligação de baixo mais grossinha, tá? Zero mistério. Aí aqui eu já tomei a liberdade de deixar o desenho já feito para não ocupar muito tempo na aula, tá? Basicamente eu tenho essa molécula e a minha isomeria configuracional, né? Porque, primeiro, ela não é constitucional porque ela não altera a constituição da molécula, ou seja, não altera a função, não altera a cadeia, não altera a posição. Ela só altera o arranjo relativo dos átomos entre si, beleza? Dos substituintes. Então, ela se trata basicamente de rodar a ligação simples em torno de si mesma. Então tá aqui, meu etano, beleza? Eu estou pegando essa ligação simples e rotacionando, ok? De modo que esse metil ocupa o lugar do hidrogênio depois que eu rotacionar, o hidrogênio ocupa o lugar da amina e a amina ocupa o lugar do metil. Ou seja, isso vira isso, beleza? É a mesma molécula. Notem, é a mesma molécula. É a mesma molécula. Ela não vai ter propriedades químicas ou físicas diferentes por causa disso. É a mesma molécula. Por isso que eu não gosto de tratar muito a isomeria conformacional como um tipo de isomeria. Porque isomeria, de uma maneira geral, a gente trata de moléculas diferentes com mesma fórmula química. Beleza? Só que a conformacional, eu não altero praticamente nada, eu só rodo a ligação. E ela pode ir e voltar livremente. Então não altera muita coisa. Mas é um tipo de isomeria que tem que saber. Beleza? E avançando também, deixei isso aqui já desenhado, né, para auxiliar na gente. A isomeria conformacional, por mais que ela não altere a molécula como um todo, ela vai gerar algumas peculiaridades em relação à estabilidade da molécula em torno de si mesma, né? Porque o que acontece? Vamos pegar essa molécula aqui, o dibrometano. 2-dibrometano. Esse camaradinho aqui de baixo, beleza? Se a gente for botar ele em projeção de Newman, eu estou pegando o eixo dessa molécula, estou botando meu olhinho aqui e estou olhando assim. O eixo está espetando meu olho. Vira essa brincadeira. Só que agora eu posso pegar esse carbono de trás e rodar livremente, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse carbono de trás e vou rodá-lo.
Rodando o, eu vou partir dessa primeira forma, beleza? Eu vou rodar o bromo de modo que ele fique eclipsado atrás desse hidrogênio, tá? Quando eu rodo o bromo de modo que ele fique eclipsado atrás desse hidrogênio, ele fica numa situação ligeira de instabilidade. Notem que eu estou fazendo um gráfico de energia pela rotação da ligação, beleza? Energia pela rotação da ligação. Nessa aqui, por que ela é mais estável? Porque todos os átomos estão mais distantes possíveis, tá? O bromo, ele é um átomo grande e gordo, beleza? Como ele é um átomo grande e gordo, ele tende a ocupar mais energia. Nessa molécula, os bromos eles estão antipostos, tá? De modo que eles estão o mais longe possível da molécula. Essa conformação mais estável porque eles estão o mais longe possível. Então, é uma conformação de menor energia, beleza? Se eu rodar um pouquinho, ele passa a querer brigar com aquele hidrogênio, beleza? Se eu rodar mais um pouquinho, ele sai, ele para de brigar com o hidrogênio, mas ele começa a ficar próximo desse outro bromo que também é volumoso, beleza? Se eu rodar mais um pouquinho, fica um bromo atrás do outro. Isso é um caos pra gente, porque bromos são grandes e bromos vão dar porradas um no outro, beleza? Ou seja, na hora que eu tenho a molécula, ela vai estar aqui, ó, carboninho, o bromo, eles estão conflitando a todo instante, beleza? Ou seja, isso gera instabilidade na minha molécula, tá? Apaga aqui, pronto. Vou rodar esse bromo de trás um pouquinho mais, eu estou sempre rodando o bromo de trás, beleza? Aí ele volta a ficar alternado. Notem que, usualmente, a eclipsada ela tem uma energia, uma instabilidade maior do que a alternada. Ele volta a ficar alternado, ou seja, eu volto para essa mesma situação aqui, beleza? Rodo mais um pouquinho, fica eclipsado com o hidrogênio aqui, rodo mais um pouquinho, volto para a situação inicial, beleza? Então, de um modo geral, eu tenho esse gráfico aqui de energia para os meus conformers. Ele vem nesse platô, sobe um pouquinho, chega nesse platô quando é eclipsado, desce um pouquinho porque voltou a ficar alternado, sobe bastante porque ficou eclipsado com outro bromo volumoso, desce bastante porque voltou a ficar alternado, sobe um pouquinho porque ficou eclipsado com o hidrogênio, por mais que seja hidrogênio, eclipsado é mais instável do que alternado, usualmente, tá? E aí a gente volta para a situação inicial, beleza? E é isso. E esse gráfico, ele não é imutável, tá? Eu posso ter o gráfico ao contrário, dependendo da natureza do meu átomo. Eu posso ter, inclusive, um átomo que uma molécula que faça ponte de hidrogênio interno. Isso aqui, por exemplo. Dupla O, OH. Isso aqui está fazendo essa ponte de hidrogênio interno. Então, dependendo de como eu rodo essa ligação aqui, esse gráfico ele vai se inverter, de modo que essa eclipsada ela não seja a mais instável, ela seja justamente a mais estável. Porque na hora que eu tiver esse oxigênio aqui alinhado com esse outro oxigênio, nessa ligação aqui, eles vão fazer essa ponte de hidrogênio muito bonita que vai aumentar horrores a nossa estabilidade da molécula. Então, não necessariamente eu tenho que fazer uma análise prévia da molécula, se ela pode fazer ponte de hidrogênio, se esses grupamentos são volumosos, se eles interagem, se eles se repelem, por aí vai. Tudo isso para construir esse gráfico aqui, tá certo? E, usualmente, esse gráfico aqui é o que mais vai ser cobrado se tratando de uma conformação, de uma isomeria conformacional, beleza? E aí, avançando um pouquinho mais, eu tenho conformação em ciclos, tá certo? Os ciclos podem rodar em torno de si mesmo, tá certo? O ciclopropano, por ser 3 pontinhos, ele não vai rodar, ele não vai ter conformação. 3 pontos definem um plano, então o ciclopropano particularmente não roda. Agora, o ciclobutano, ele pode rodar em torno dessas duas diagonais, ele vai ser que nem uma folha de papel dobrada nas diagonais. O ciclopentano, ele pode rodar nessas aqui, beleza? Como se fosse uma estrelinha, safo. Deixa eu até desenhar melhor essa aqui, que ficou muito pessimamente visível, pessimamente enxergável.
o ciclo pentano pode rodar nessas brincadeiras aqui. Beleza? E aí a gente chega no ciclo hexano. O ciclo hexano ele é famosinho. Voltando, dei uma pausa aqui, aproveitei para fazer uma correção. Você deve ter percebido um salto aqui e aqui também. Beleza? E aí, voltando ao ciclo hexano. Ele é famosinho, né? Porque sim, tá? E o que acontece? No ciclo hexano, ele tem essas duas conformações famosíssimas, que seria a cadeira, no formato de uma cadeira, e o bote, que é no formato de um bote. Beleza? Barco barra bote. Tranquilo? E o que acontece? A conformação cadeira ela é mais estável do que o bote, usualmente, pois esse carbono aqui e esse, eles não estão numa posição em que eles vão começar a se repelir, que eles vão começar a sentir a presença do outro, tá? Então, como eles estão mais longe um do outro, na cadeira, essa é a conformação mais estável, beleza? E aí eu tenho essas posições para os substituintes dos meus carbonos nesse ciclo hexano, tá? As equatoriais, que são apontando para fora, né? E as axiais. As axiais são sempre nos eixos verticais aqui, beleza? As equatoriais são qualquer coisa que não esteja nesses eixos verticais, sabe? E, usualmente, o camarada fica mais estável, o substituinte volumoso fica mais estável quando em posição axial, beleza? Porque ele fica mais longe do anel e por aí vai, tá certo? Então, o que vocês têm que gravar do ciclo hexano? Cadeira é bom, bote é relativamente instável, só que, novamente, como a gente está tratando de isomeria conformacional, depende, porque eu posso ter uma ligação de hidrogênio interna e aí vai zaralhar tudo, ok? E agora eu queria apresentar um exercício para vocês, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Voltando magicamente, esse exercício que eu botei na folhinha que eu fiz para vocês, né? Que trata basicamente daquela isomeria conformacional com ponte de hidrogênio interna, né? Aquela mesma molécula que eu tinha desenhado agora há pouco, beleza? A 4-hidroxibutano-2-ona. Vamos ver. But, beleza? Função principal é acetona, a gente começa a contagem daqui, 1, 2, 3, 4, então 4-hidroxi. Por que hidroxi? Porque é a função secundária, safo, cetona, então 4-hidroxi, but, 4-hidroxi, but, butan, 2, que é a posição da cetona, ona, beleza? Zero mistério, zero mistério. Agora partindo para o principal que interessa. Eu vou fazer a análise conformacional das posições dos carbonos das posições 3 e 4. Então eu traço meu eixo, espeto o meu olho e eu vou ter essa projeção de Newman, beleza? Tá aqui a acetona, o carbono da frente, o carbono de trás e o carbono de trás ligado ao H. Se a gente for ver, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, conforme a molécula já foi montada, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse OH de trás e eu vou começar a rodar de um ângulo θ, safo? Girando o OH de trás. Vamos começar dessa conformação aqui, no nosso gráfico. Eu vou chamá-la de 1. Ela vai ter uma certa energia, beleza? Se eu rodar um pouquinho, eu chego na posição eclipsada, que é basicamente essa aqui, a número 2, beleza? Novamente, eclipsada usualmente é mais instável do que a alternada. Então a gente tem uma subida de energia, beleza? Se a gente rodar um pouquinho mais, a gente vai voltar para uma alternada. Ó, já começa a ficar interessante porque já existe uma certa proximidade entre os pares de elétrons livres do oxigênio e esse hidrogênio aqui, que vai fazer a nossa ponte de hidrogênio. Então a energia já cai bastante.
Se eu chegar e rodar um pouquinho mais e cair na eclipsada, ora, eu eclipsei uma acetona e um oxigênio e o meu álcool. Olha o que vai acontecer. Ela vai adquirir essa conformação, o álcool está para cima. Esse hidrogênio está o mais próximo possível desse par de elétrons. Ou seja, ele está fazendo uma ponte de hidrogênio muito forte. Isso gera estabilidade para a gente. Então cai mais ainda essa energia. Beleza? A molécula fica extremamente estável. Ela chega no seu mínimo de energia. Se a gente rodar mais um pouco, a gente volta para essa alternada, que eu subi um pouquinho, que é a mesma coisa da de cima, beleza? Que é a número 3. E se a gente rodar a quinta mais um pouquinho, a gente volta a ficar eclipsado com hidrogênio, que é essa número 6, que é uma subida de energia. E por fim, se a gente rodar mais um pouquinho esse OH de trás, a gente volta para o número 1, que é esse camaradinho aqui. Beleza? Então, não necessariamente a eclipsada ela vai ser a mais instável. Ela pode ter uma estabilidade forte se ocorrer uma ponte de hidrogênio interno ou outra interação intramolecular de interesse. Beleza? Então aqui eu vou fechando a aula de conformação. A próxima vai ser de asteroisomeria e, por fim, isomeria óptica. Beleza? Valeu, valeu!